Boa noite a todos. A quem está acompanhando o Instagram também. Eu vou falar sobre um pouquinho sobre os cangaceiros. Na Umbanda, os cangaceiros são uma entidade espiritual que representa uma manifestação cultural e histórica no Brasil. Essa entidade ela é associada aos cangaceiros do Nordeste, assim como Maria Bonita e Lampião, que lutaram contra a injustiça social e a opressão. Eu vou falar agora sobre as origens e representação. Mas se eu tiver errado em alguma coisa, você pode me corrigir, tá? Estou um pouquinho nervoso. Os cangaceiros da Umbanda são vistos como espíritos guerreiros valentes que lutam contra a desigualdade e a injustiça social na vida. São representados como os defensores da justiça. A função espiritual, os cangaceiros da Umbanda, eles são invocados para proteção, defesa e auxílio em situações de injustiça e opressão. São considerados espíritos de força e coragem, capazes de enfrentar desafios e obstáculos. Sobre o sincretismo e relações culturais. A presença dos cangaceiros na Umbanda reflete o sincretismo religioso brasileiro, que mescla elementos da cultura popular, histórica e espiritual. A entidade estabelece uma conexão entre a história do cangaço e as práticas religiosas da Umbanda, valorizando a cultura e as tradições regionais. Atuação nas gírias e rituais. Durante as gírias e rituais umbandistas, os cangaceiros podem ser convocados para trabalhar na proteção espiritual dos médiuns e dos participantes, além de oferecer orientação e auxílio espiritual. A independência e liberdade. Representam a busca pela liberdade física e espiritual. São vistos como entidades que incentivam os indivíduos a se libertarem de amarrações e opressões também. Sobre o equilíbrio, força e sensibilidade. Os cangaceiros da Umbanda equilibram a força e coragem com a sensibilidade e a compaixão, demonstrando que é possível ser guerreiro e protetor ao mesmo tempo. Geralmente não são invocados apenas para oferecer proteção física, mas também para fornecer conforto emocional e apoio espiritual. Eu vou falar agora sobre os tipos de cangaceiros que tem, alguns. Tem um cangaceiro guerreiro, que a característica dele é a coragem, determinação e habilidade em combate. Ele oferece proteção espiritual contra influências negativas. Tem o cangaceiro curador, que possui habilidade de cura espiritual e conhecimento sobre ervas medicinais, atuando na restauração do equilíbrio físico e também emocional, promovendo a saúde e o bem-estar. Tem o cangaceiro conselheiro, que ele vai oferecer orientação espiritual e conselhos sábios, ajuda também a encontrar soluções para problemas pessoais. Também temos os cangaceiros protetores dos animais. Ele dedica a proteção e cuidados aos animais. Temos o cangaceiro da justiça, representa a busca pela prática da justiça e equilíbrio. Ele é mediador de conflitos, então ele vai estar ali mediando os conflitos. Auxilia na resolução de disputa e na promoção da igualdade e dos direitos humanos. Temos as crianças também. Ela tem uma energia vibrante, ela tem uma energia alegre e também travessa. É uma combinação de travessa, alegre, com a coragem e determinação dos cangaceiros adultos também. Então o cangaceirinho ele vai ter uma característica brincalhona, ele vai ter coragem e audácia dos cangaceiros adultos, vão dar conselhos, e além disso ele vai ter o equilíbrio entre a inocência e a determinação, porque é uma criança, então ele vai ter a inocência, vai ter a determinação também. A criança cangaceiro ela equilibra a inocência e a pureza infantil, com a determinação e a força dos cangaceiros adultos, proporcionando uma energia única e cativante nas sessões de Umbanda. Não é só o cangaceirinho que tem. Temos também
os caboclinhos, temos os mulambinhos, temos os ciganinhos, tem a linha toda. E para finalizar, nossa, eu acho que eu fui rápido demais, eu tô um pouco nervoso. 24 de março, celebramos e agradecemos aos irmãos cangaceiros, porque é o dia do patrono deles e é celebrado. A celebração a Padre Cícero, no Ceará, começou agora quarta-feira, né, Angelita? Quarta-feira e vai até domingo agora. São homenagens para ele, que é o patrono dos cangaceiros. Alguém tem alguma dúvida? Mas se você quer complementar, por favor. A gente agradece muito, né, ao Eduardo por esse estudo lindo que ele fez, né? Aqui nós somos todos estudantes, né? Nós estamos todos aprendendo. Um aprende, passa para o outro aprende, vai passando para o outro. Então somos eternos estudantes, eternos aprendizes, né? E hoje, ele falando dos cangaceiros, falou muito bonito, né, dos cangaceiros. É uma história muito linda. E eu gostaria só de complementar quem foi Padre Cícero. Padre Cícero é o patrono, né? O patrono dos cangaceiros. E quem foi o padrinho Padre Cícero? Ele fala o padrinho Padre Cícero, né? E padrinho Padre Cícero foi um padre que ele cuidava muito das pessoas. Assim como irmã Dulce, irmã Teresa de Calcutá, igual várias figuras assim, Padre Cícero foi uma referência no Nordeste, foi e é uma referência no Nordeste, né? Porque ele cuidava como ninguém daquele povo sofrido, aquele povo que estava ali à mercê da sorte, à mercê da seca, à mercê da fome, da pobreza. Então, Padre Cícero estava ali zelando, cuidando daquele povo. E quando começou então o cangaço, que era aqueles homens que se rebelaram contra o governo, contra as entidades mais fortes, então esses homens, começou com o Virgulino, né, que é o Lampião. Então começou com ele. E esses homens se rebelaram buscando o quê? Buscando o bem-estar da população. Buscando então cuidar daquela população sofrida que estava ali. Eles não queriam aquele sofrimento mais, eles não aceitavam mais aquele sofrimento. Só que a forma deles trabalharem foi uma forma errada também, porque usaram de violência, né? Foi violência contra violência. Então, não é bem pela violência que nós conseguimos as coisas, mas naquela época era a forma que eles entendiam, era a linguagem que eles entendiam, né? E para que eles pudessem se fazer ouvidos, eles usaram da força, usaram de chegar invadindo, fazendo toda aquela história que nós já conhecemos. E Padre Cícero, então, acolhia esses filhos dentro da igreja dele. Ele protegia esses filhos e assim ele ficou conhecido, né, como um protetor dos nordestinos, principalmente dos nordestinos. E hoje ainda ele é celebrado, né? Hoje ele foi canonizado, a Igreja Católica reconheceu a santidade de Padre Cícero e hoje ele foi canonizado como um santo. Ele é reconhecido como santo. Santo Padrinho Padre Cícero, ou Santo Cícero, né? Padre Cícero. Então eu gostaria só de complementar isso, colocar para vocês quem foi Padre Cícero, porque nós comemoramos o dia do cangaceiro justamente no dia de Padre Cícero, né? Que é dia 24 de março. E é justamente por isso, devido à proteção que ele oferecia, não só aos cangaceiros, mas a todo aquele povo sofrido. Certo? Alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa?
É porque o povo tem muito preconceito, né? Então, de cangaceiro a gente remete ao Lampião, né? E que eles eram assassinos, bandidos. Qual a relação? E hoje eles estão aqui para fazer o bem. Fale um pouco disso pra gente. Assim, quando você diz cangaceiro, todo mundo vai direto no Lampião, nas coisas ruins que o Lampião fazia. Por que será, né? Que todo mundo vê o lado ruim, não o lado bom. Vocês já pensaram nisso? Se eu olho para Carol, eu olho para ela, será que eu vejo só o sorriso bonito dela? Não. A gente tem a mania de olhar o lado ruim primeiro. Repara para vocês verem, a gente nunca olha o lado bom primeiro. E assim é com os cangaceiros, porque eles começaram esse movimento justamente para ir contra os princípios daquela época e contra os desmandos. Eles começaram todo esse movimento em função de querer o bem para aquelas pessoas que eram sofridas, que estavam sofrendo, que estavam passando fome, que estavam sendo massacradas. E eles começaram esse movimento. Porém, o que é que a história guardou? O lado ruim, que eram as invasões nas cidades, as invasões a fazendas, as invasões em lugares públicos. Isso foi o que a história guardou, né? E passou para todos os povos. A história que nós estudamos hoje é essa história, que Virgulino e o seu bando chegavam arrasando tudo. Eles chegaram a destruir tudo. Mas nós ouvimos apenas um lado da história. E o outro lado? Como era esse outro lado? Tem uma historinha, eu vou contar ela para vocês, assim, bem rapidinho, que, só para ilustrar para vocês essa história dos dois lados, né? Tinha duas pessoas que estavam juntas ali e tinha um chapéu entre as duas. E as duas começaram a olhar esse chapéu aí, começaram a conversar e de repente, e esse chapéu azul? Não, mas esse chapéu é vermelho. Não, azul, eu estou vendo ele azul, mas eu vejo vermelho. Ou seja, de um lado ele estava vermelho, do outro ele estava azul. Os olhos iam daquele jeito. Então a história, toda a história tem dois lados. Todos nós temos dois lados. Nós temos a nossa dualidade, né? Então, cada um de nós é como se a gente tivesse uma parte, igual eu falei na semana passada, nós temos a parte negativa e uma parte positiva. É igual aquela, um post que a gente sempre está vendo aí. Nós temos dois lados, o lado ruim e o lado bom. Cabe a nós escolher qual lado seguir, se o lado bom ou o lado ruim. Assim também foi a história. Qual o lado que era necessário mostrar para a população? Para que a população se calasse, para que a população se tornasse submissa. O que é que eles fizeram? O Lampião é um bandido. O cangaço só fez maldade. O cangaço só fez coisas ruins. Mas esqueceram de mencionar quantas pessoas eles tiraram da escravidão. Quantas pessoas eles ajudaram? Quantos pais de família eles mataram à fome? Isso não foi mencionado na história. Igual eu falei no início, Lampião e Maria Bonita, as entidades dos cangaceiros representadas pelo Lampião e Maria Bonita é porque Lampião e Maria Bonita também lutaram contra a injustiça social e a opressão. Mas as pessoas só vê os lados ruins, igual a senhora falou, respondendo a Débora também, que foi o que eu citei no início. E a gente vê que em todas as circunstâncias, geralmente, nós temos os dois lados da história, mas apenas um lado sobressai, o outro nem tanto, né? Como essa história do cangaço. E hoje, a Débora me perguntou, qual é a ligação do cangaço
com os cangaceiros de Umbanda. Os cangaceiros que vêm para trabalhar nos terreiros, nas casas espíritas, porque não pensem vocês que alguns guias da casa espírita não é cangaceiro, porque são. Só que ali eles não mostram, né? Não se mostram como um cangaceiro, como um caboclo, eles vão ali como um guia de luz no centro espírita. Dentro de uma igreja, eles vão se manifestar? Mas não é uma manifestação igual no terreiro de Umbanda. É diferente, né? É bem diferente. Nós aqui, nós trabalhamos com essas entidades, dando nome a essas entidades, justamente para mostrar essa parte frágil da sociedade, essa parte que foi sofrida e massacrada. E, no entanto, grande parte das pessoas não associa isso, não vê isso, né? E esses irmãos, tanto os cangaceiros, os ciganos, os malandros, eles não estão aqui fazendo jus a esse nome, mas eles estão aqui para mostrar para nós que nós precisamos de zelar dos que estão menos favorecidos. Nós precisamos de zelar do nosso irmão que está aqui do nosso lado e não tem apoio. Do nosso irmão que está necessitando de comida e não tem comida. Do nosso irmão que está necessitando de saúde e não tem saúde. Então, eles estão aqui para nos mostrar esse lado da sociedade. Eles estão aqui para trabalhar conosco, para que nós nos despertemos para isso. Para que nós possamos nos iluminar e sentir esse amor dentro de nós, para que nós sintamos que nós precisamos de fazer alguma coisa pelos nossos irmãos. E na maioria das vezes nós não vamos usar, como eles usaram no ano passado, de violência. Mas hoje nós temos argumentos melhores para usar. Nós temos palavras. Nós sabemos conversar, dialogar. Nós sabemos chegar em um lugar e conversar com as pessoas e pedir, olha, tal lugar está precisando de ajuda, precisando de amparo, vamos trabalhar. Nós temos argumentos nos dias de hoje para usar e orientar aqueles que ainda necessitam de orientação. Então que nós nos iluminemos, gente. Busquemos essa sabedoria para dentro de nós. Vamos todos nós buscar essa luz divina para dentro de nós, para nós começarmos a entender, a ver o que está errado ao nosso lado, para nós ajudarmos a corrigir. Porque nós aqui somos instrumentos de Deus, todos nós. Não pense você que, eu não vou na igreja, eu não vou em lugar nenhum, eu estou aqui no meu canto, não tem nada a ver. Temos. Todos nós somos instrumentos divinos. Todos nós somos instrumentos de Deus, nosso Pai, para mudar, para melhorar essa nossa sociedade. E essa é a nossa função aqui nessa terra. Nessa encarnação, nós estamos aqui como trabalhadores de última hora. Todos nós somos trabalhadores de última hora. Todos nós somos chamados a pegar os instrumentos e trabalhar em nome de Deus, nosso Pai. Certo? Uma boa noite, que Deus abençoe e proteja todos nós, que a luz do Pai se faça presente em nossas casas, em nossas vidas e em todos os lugares por onde estivermos.